Nós temos, ao longo deste ano, temos falado sobre a nossa identidade em Cristo. Não o que as pessoas dizem que nós somos, não o que nós pensamos que somos, mas aquilo que Cristo ou que Deus diz que nós somos. O que é que Deus diz que nós somos? E durante este mês de maio, nós estaremos a ver bênçãos que nós temos enquanto cristãos. Ou seja, bênçãos que correspondem ou que são inerentes à identidade cristã que o Senhor nos concedeu. E hoje vamos falar da bênção da misericórdia de Deus. Vamos orar ao Senhor. Se os irmãos puderem ficar de pé, ficaremos de pé em reverência ao nosso Deus e oraremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Abrimos a Tua Palavra e vamos ouvi-la, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que Tu nos quiseste dizer nestes textos que iremos ler. Fala connosco, Senhor. Fala connosco. Pois é isso que nós te queremos pedir agora, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Ao longo desta semana, os irmãos tenham vontade de sentar, andei com o livro de Lamentações e o livro de Lamentações é muito bonito. É um livro peculiar. Lamentações tem este nome porque foi traduzido do grego e a palavra que é traduzida do grego, essa palavra significa alto choro. É um livro de sofrimento. O livro significa alto choro. Lamentações de Jeremias. É um livro de lamento. É um livro que expressa, o objetivo deste livro é expressar dor, mas ao mesmo tempo encontrar o consolo para essa dor em Deus. O primeiro, o segundo e o quarto capítulo, cada capítulo é um poema. Cada capítulo são poemas. O primeiro, o segundo e o quarto são poemas, lamentações fúnebres, em que Jerusalém é demonstrada como alguém que faleceu. Estes poemas, os 5 poemas, eram recitados muitas vezes nos dias de jejum, de lamento e jejum do povo de Israel. Eram recitados publicamente. Lamentações retrata o testemunho de alguém que viu, e que a tradição diz que foi o profeta Jeremias, o testemunho de alguém que viu Jerusalém a ser invadida pelos babilônios. A dor sentida pelo exílio para a Babilônia. A invasão de Jerusalém acontece no reinado de Zedequias. Zedequias foi o último rei do povo de Deus. Nunca mais, até hoje, Israel teve um outro rei. O último foi Zedequias. E Zedequias decidiu fazer oposição a Nabucodonosor, o louco imperador, o poderoso imperador da Babilônia.
E a postura de Zedequias face àquele poderoso império que tinha mesmo conquistado o império assírio, essa postura de confronto precipitou então o avanço das tropas da Babilónia sobre Jerusalém. Jerusalém era uma cidade fortificada com altas muralhas e fortes muralhas. E o povo de Deus julgava-se impenetrável. Durante 9 meses, os babilônios fizeram um cerco a Jerusalém. E 9 meses depois, Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor. Isto no ano 586 a.C. Os exércitos babilônios entram por Jerusalém com a tradicional sede de destruição. Destroem por completo a cidade, deitam fogo às casas, derrubam as muralhas, matam, humilham e prendem o povo. As mulheres são violadas, os homens são mortos, as crianças são maltratadas. Judá é humilhada dentro da sua casa. Uma das humilhações mais terríveis foi os babilônios terem entrado pelo templo do Senhor e feito pouco da adoração ao Senhor Deus, roubando inclusivamente os tesouros que lá se encontravam. Zedequias, o rei, foi apanhado, preso, mataram os seus filhos à frente dos seus olhos e depois vazaram os seus olhos e o prenderam com grilhões de bronze e o levaram como um troféu para a Babilônia. A cidade gloriosa de Jerusalém, a cidade do rei Davi, a cidade esplendorosa do rei Salomão, a cidade que tinha o único templo ao Deus verdadeiro, onde estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. A cidade que cultuava dia após dia. A cidade onde aconteciam as festas que honravam o Senhor e que testemunhavam da presença de Deus entre o povo. A cidade que era o símbolo da dádiva de Deus. A terra da herança, a terra da promessa. A cidade da revelação. A cidade dos milagres. Era brutalmente invadida por um exército pagão, sanguinário, abusador. A cidade que deveria ser a montra do mundo era um monte de lixo, com cheiro a cinza e com pessoas incrédulas, com o coração a sangrar. Além da dor, do luto, havia a incompreensão por parte do povo. Jerusalém cria nas promessas do Senhor, em que o filho de Davi iria reinar eternamente, em que jamais haveria, jamais acabaria o reinado do filho de Davi. Jerusalém acreditava que Deus jamais desampararia o seu povo e de um momento para o outro tudo desabou por completo. Judá é invadida, Jerusalém é conquistada. Vejam, capítulo 1 do livro, vejam como começa o profeta. Diz assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações,
não acha descanso. Todos os seus perseguidores a apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Este era o sentimento em Jerusalém. O povo tinha sido abusado, tinha sido maltratado, tinha sido espoliado. Em todas as famílias havia luto, havia dor de morte. Mas aqueles que foram presos, aqueles que foram levados, também expressaram a sua dor. Os irmãos, vejam o Salmo 137. Como é que sentiam aqueles que foram levados para o exílio? Salmo 137. Lá na Babilónia, diz o salmista: às margens dos rios da Babilónia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti e não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilónia que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqueles que partiram não tinham alegria, no exílio não havia música, havia dor, sofrimento e até desejo de vingança. Esse versículo 9 é terrível, não é? É o desejo do povo de Deus em matar os filhos da Babilónia sobre a pedra. Mas foi isso que aconteceu com eles. Eles estão a exprimir, o salmista está a exprimir a dor que eles sentiram. É como um desejo de justiça a ser pago. Vejam a dor que este povo sofreu. Por vezes chegam-nos imagens chocantes. Por exemplo, ultimamente foi de Moçambique, com aquela catástrofe toda. Houve pessoas que vieram e disseram assim: olha, eu perdi a minha mulher, eu perdi os meus filhos, a minha casa foi destruída, eu perdi tudo e de toda a família cheguei eu, sobrevivi eu. E aquelas pessoas que o dizem, elas mostram uma dor tão profunda que não há palavras para as poder retratar. Não há medida que possa medir o sofrimento de alguém que perde os seus queridos, que perde a sua família, que perde a sua casa, que perde a sua história. E o livro de Lamentações conta-nos isto. É esta dor que o povo sente, de ter sido abusado, de ter sido levado para o cativeiro, para o exílio. Mas a pergunta que nós temos que fazer é mas porquê? Porquê? Porquê que o povo de Deus, que habitava na terra da promessa, sofreu tudo isto? O povo que caminhava sobre Jericó em silêncio e que via Deus derrubar a cidade como um baralho de cartas. Esse povo de vitória sobreviveu e prosperou no deserto. Como é que chegou a um estado em que um exército pagão invade a sua cidade santa e leva o povo como escravo? Porquê que isto acontece? Porquê que Deus permitiu que isto acontecesse? Será que Deus é mau?
Os irmãos sabem a resposta. Judá havia-se esquecido de Deus, apesar de viver na terra dada pelo Senhor. Lembram-se? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas eram as orientações para o Senhor, para o povo de Deus. Mas o povo esqueceu-se do Senhor. O povo continuava a ter os atos de culto no templo, mas o coração do povo estava partilhado com outros deuses. Judá havia-se esquecido do Senhor, tinha rejeitado os conselhos dos profetas. Jeremias falou ao povo, anunciou que a desgraça iria acontecer. O povo fez ouvidos moucos ao Senhor. Adorava os deuses pagãos dos povos vizinhos. Se fizéssemos um exercício na história, íamos ver que os últimos 4 reis, Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias, depois do rei Josias, todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E quando a Bíblia lá em Crônicas diz que eles fizeram mal, quer dizer que eles foram infiéis ao Senhor Deus. E podíamos nos lembrar do tempo em que o livro da lei ficou esquecido no templo, até que um dia Hilquias o encontrou e o trouxe a Josias para que fosse lido. Mas anos a fio o povo se havia esquecido de Deus. A ideia da idolatria de Judá é semelhante ao homem que traz para casa a sua amante e quer viver em família com aquela que não é sua esposa. Foi isto que Judá fez, trazendo para a terra os deuses dos povos vizinhos. Então, na misericórdia de Deus, o Senhor permitiu o sofrimento. Vou repetir. Na misericórdia de Deus, o Senhor permitiu o sofrimento a Judá, para que o povo compreendesse que não podia viver sem Deus. Ainda hoje acontece isso conosco. Por vezes Deus permite que algo de mal nos aconteça para nos chamar de volta a Ele. Para compreendermos quem somos. Para compreendermos que necessitamos de Deus. E na sua misericórdia, Deus permite que por vezes possamos passar pelo pior da vida. Muitas vezes, quando está tudo bem, o homem esquece de Deus. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem a situação de Judá neste tempo. Judá quis ir embora da presença de Deus, não quis ouvir o pai, seguiu a sua vida longe da aliança com o Senhor, apesar de estar na terra da promessa. E porque decidiu viver longe do Senhor, chegou o tempo das bolotas. O exílio é o tempo das bolotas. Mas este livro expressa dor, que expressa sofrimento, angústia profunda. Ele revela um Deus misericordioso. O profeta que lamenta as suas dores e o sofrimento do seu povo, ele conhecia o Deus do povo. Peço para avançarmos para o capítulo 3. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. A minha alma continuamente os recorda. O sofrimento era contínuo. A dor era intensa e não passava. Às vezes diz que o tempo cura tudo. Nem sempre o tempo cura tudo. E o sofrimento que o povo tinha, o tempo não o estava a curar. E vez após vez, as lembranças da entrada dos babilónios dentro de Jerusalém estava na mente e no coração do povo.
na mente e no coração do profeta. E vez após vez, aquelas imagens vinham à sua mente e faziam sangrar o seu coração. Mas ele conhecia Deus. Veja o versículo 21. Então diz o profeta: quer trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que lhe pode dar esperança? E continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Para o profeta, a misericórdia do Senhor está ligada à sua fidelidade. A misericórdia era a causa do povo não ter sido consumido. E todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renovava. Agora, meus queridos, estamos num momento de angústia, de dor, de luto. Mas apesar do sofrimento que o povo estava a sentir, a sofrer, angustiado até à morte, o profeta diz: olha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O profeta sabia que o exílio era o resultado do pecado, do mal que tinham feito por terem voltado as costas a Deus. Mas ainda assim o profeta sabia que podia contar com Deus. Porque Deus é misericordioso. Misericórdia é a compaixão de Deus por nós. É o sentimento que Deus tem por nós, que não permite que sejamos consumidos. É o sentimento que não permite que Deus, ou que impede de Deus dar-nos aquilo que nós merecíamos. Deus olha-nos com um amor tão grande que o impede de fazer-nos pagar aquilo que era suposto nós pagarmos pelo nosso pecado. O profeta sabe isso. Veja o 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O profeta sabe que pode contar com Deus e que Deus jamais os vai abandonar. Ainda hoje é assim. Se Deus olhasse para a nossa vida e dependesse daquilo que nós somos, fazemos para nos abençoar, todos nós estávamos consumidos. Se Deus pegasse naquilo que nós somos e fazemos, numa balança, face àquilo que é a sua justiça, nós estaríamos consumidos. Não há um justo, nenhum sequer. Somos pecadores, somos imperfeitos, fazemos mal e todos os dias ofendemos Deus. Mas Deus é misericordioso conosco. E isso é o que nos impede de também nós hoje sermos consumidos. As misericórdias fluem de uma única fonte, Deus. E não é apenas misericórdia, é misericórdias, porque denotam abundância e variedade. Deus é misericordioso não porque nós merecemos, mas Deus é misericordioso porque isso faz parte do seu caráter. No seu caráter, nos seus atributos santos, na sua fidelidade, no seu amor, a sua misericórdia é manifestada por nós. Deus não é misericordioso por aquilo que nós somos ou fazemos, mas Deus é misericordioso por aquilo que Ele é.
E a expressão mais profunda da sua misericórdia é a cruz do Calvário. No Calvário, a misericórdia de Deus é derramada numa enxurrada. Porque quem devia estar naquela cruz éramos nós. O castigo que Jesus pagou era nosso, era merecido para todos nós, porque nós é que somos os pecadores, nós é que somos os transgressores. Mas não foi a nós que Deus cobrou o preço do nosso pecado, foi a Cristo, foi ao seu próprio Filho. Porquê? Porque Deus é misericordioso para connosco. Às vezes fico triste quando falam de Deus como um brutal justiceiro. Na boca de alguns parece que Deus sente prazer em castigar. É verdade que Deus não ignora o pecado e não passa a mão na cabeça do pecador. Eles foram parar ao exílio. Mas Deus é misericordioso. E porque é misericordioso, nós não somos consumidos. Para nos perdoar, Ele pagou o preço do seu Filho, da vida do seu Filho. O salmista pode dizer no 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Eu assisti a 3 partos. E é impressionante. A natureza é impressionante. E a mulher de facto dá à luz com dor, como Deus prometeu a Adão. Agora há o epidural que facilita as coisas. Mas nos Açores não há epidural. É muito. Só há uma anestesista e muitas vezes ela não está no hospital, por isso as mulheres têm parte natural, têm que sofrer à moda de Eva. Mas é impressionante, meus queridos, porque a mulher está numa angústia tremenda de dor, de sofrimento mesmo, sofrimento atroz. É bom os homens verem o parto, dão muito valor à mulher. E naquela dor, naquele sofrimento, por várias vezes nós esperamos que o bebê nasça e o bebê não nasce e a dor continua e volta e continua e volta até que há um momento que o bebê sai. Às vezes até sai disparado. E assim, todo sujo e tal. Mas é lindo, é sempre lindo. E o bebê chora. E o bebê chora. E quando sai normalmente chora. Se não chorar, chora à força, não é? Mas os meus choraram logo, acho que já sabiam o que é que lhes aconteceria. Então começaram logo a chorar, choravam abundantemente, porque o sofrimento ao nascer também há de ser grande, nós não nos lembramos pela graça de Deus, mas o bebê sofre para nascer e quando sai chora com a força que Deus lhe deu. Mas é impressionante uma coisa, é que quando coloca o bebê no colo da mãe, no peito da mãe, o bebê cala-se. O bebê cala-se. E a mulher faz a expressão de receber o maior tesouro da vida. Mas desde o ventre, que a mulher ama o seu filho. Que a mulher decidiu amar o seu filho. E ao longo do seu crescimento, muitas vezes a mãe discorda do filho, ralha com o filho, às vezes até pode dar umas nalgadas no filho. Mas jamais deixa de o amar, de lhe querer bem. Jamais deseja que ele se converta dos seus maus caminhos, se os tiver, para voltar ao caminho bom. Então, uma mãe tem este amor pelo seu filho, quer o melhor para o seu filho, e será seu menino a vida toda. Por ele cuida, por ele se compadece, por ele luta, por ele se esforça, querendo sempre o melhor. Eu acho que é uma boa ilustração do amor de Deus, da misericórdia de Deus por nós. Nem sempre Deus concorda connosco,
Muitas vezes Deus até nos pode castigar ou pode denunciar os nossos erros, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. O que eu gostava de dizer aos irmãos hoje era o seguinte, é que independente de quem é, independentemente do que fez nesta vida, eu quero lhe dizer que Deus é misericordioso e que Deus não se cansa de perdoá-lo. É preciso confessar os nossos pecados? Sim. É preciso nos arrependermos? Sim. Mas quando o fazemos, Deus sempre nos perdoa. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Eu não sei se já perdeu alguma coisa na vida. Se calhar pode ter passado por algum momento da sua vida que jamais vai voltar a ter. É possível. Alguma coisa boa que perdeu. Eu não lhe digo que Deus lhe vai dar essa coisa boa, porque há coisas que são impossíveis de voltar atrás. Mas uma coisa eu sei, é que quando nós nos entregamos por completo nas mãos de Deus, ninguém tem melhores planos para a nossa vida do que o próprio Deus. E Deus restaura a nossa alegria. Deus enxuga a nossa lágrima. Deus nos dá direção para seguirmos a vida abundante para a qual Jesus veio nos dar. O salmista diz isto de uma forma muito bem conseguida. Diz, irmãos, até podem dizer comigo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Anos depois da Babilónia, o rei Ciro da Pérsia, conquistador do Império Babilónico, patrocina o regresso de 42 mil judeus à sua terra. E em 3 levas o povo regressa, acabando com Neemias e a reconstrução do muro. Para concluir, aquele que é cristão, aquele que vive com Deus, pode ter a certeza, a paz, de encontrar em Deus um Deus misericordioso. Decidiu nos amar, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. E Ele é imutável. Ele não muda. Em Deus alcançaremos sempre misericórdia, sempre que a Ele vamos. Por acaso alguém está com aquele sentido de culpa, entregue-se ao Senhor, confie nele, peça perdão e espere pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Amém?